Então, continuando, no vídeo anterior nós estávamos tratando da atenção básica. Então, quando você recebe uma mulher vítima de violência lá na unidade básica de saúde, e só as ações que são desenvolvidas lá na UBS não são suficientes, nós temos uma rede de ações intersetorial, uma rede de apoio que pode nos ajudar a dar continuidade ao cuidado dessa mulher, né? Então, nós temos a rede intersetorial. Então, vocês, enfermeiros, vocês precisam conhecer a rede intersetorial do município onde vocês vão trabalhar, para que seja garantido o encaminhamento adequado dessa mulher a outros serviços, a outras unidades de saúde. Às vezes o problema dela não vai ser resolvido na UBS, mas aí nós temos ali o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, né? Então, lá no NASF tem o apoio matricial, tem outros profissionais que não tem lá na atenção básica. Então, lá a gente pode contar com um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um médico ginecologista, né? No caso de, por exemplo, uma mulher ter sofrido violência sexual e ela precisa, de repente, de um acompanhamento ginecológico mais apurado, né? Nós temos os ambulatórios especializados, nós temos policlínicas, temos os CAPs, né? Aí no município de Diamantino nós temos o CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, se essa mulher precisar de apoio, né, desenvolver traumas, estresse pós-traumático, algum problema psicológico, psiquiátrico que ela precise de acompanhamento, a gente tem o CAPs, né? Se essa mulher sofreu agravos maiores, né, teve lesões graves no seu corpo, precisa de um atendimento mais especializado, a gente tem os hospitais. Então os hospitais também fazem parte da rede intersetorial. Nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós temos o Centro de Referência de Atenção à Saúde da Mulher em Situação de Violência, que é o CRAM. No município de Diamantino, eu desconheço a existência desse CRAM, tá? A Casa da Mulher Brasileira também não temos, mas isso a gente vai ver muito mais nas capitais ou em cidades mais desenvolvidas, né, maiores. Mas aqui no município de Diamantino a gente tem CAPs, a gente tem CRAS, né, a gente tem as UBSs, a gente tem hospital, a gente tem ambulatório. Então, quando falar de rede intersetorial, de apoio nos casos de violência contra a mulher, vocês já sabem o que é. Isso é bom para cair em concurso público, tá? E aí nós nos deparamos com situações como essa, né? Veja que situação deplorável, mulheres bonitas, mulheres saudáveis, mulheres jovens que têm uma vida toda pela frente, e você vai ter que atender situações como essa, lá na sua unidade básica de saúde, lá na emergência do hospital, se é que você vai querer trabalhar em emergência, enfim, onde vocês quiserem atuar, vocês vão se deparar com situações como essa, né? Pessoas feridas, machucadas por aqueles que elas mais amavam, que elas confiavam. E aí, o que a gente vai fazer diante de uma situação dessa? É natural, viu, pessoal, que surge em nós indignação, raiva, repulsa. Tudo isso é normal, mas nós temos que nos lembrar que nós somos profissionais, que nós somos enfermeiros, né, que a gente não pode querer revidar, né, a altura, a gente não pode deixar ser tomado por esses sentimentos, mas a gente tem que ser tomado pelo sentimento de proteger essa mulher, de fazer alguma coisa que venha solucionar a dor, né, mesmo que momentânea, né? E a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio, que a gente, principalmente lá na atenção básica, que a gente está perto dessa mulher, está perto dessa família, a gente, de uma forma inteligente, né? Porque muitas vezes a gente entra nessas situações e a gente também corre risco. Por isso que nós, quando a gente for lidar com esse tipo de situação, a gente precisa de capacitação, precisa de cursos, precisa de aprimoramento para saber lidar, tá? Porque nós também somos expostos a risco. Imagina um homem que é violento, que é agressivo, usuário de droga, de repente entra aí em cena um profissional de saúde querendo solucionar. Muitas vezes a gente sofre ameaça. Então são situações que a gente pode enfrentar, mas a gente tem que ter sabedoria, capacidade técnica e científica para poder lidar com esse tipo de situação. Então, o que o enfermeiro faz? Qual que é o atendimento que o enfermeiro deve prestar?
Então, quando se dá o primeiro contato da usuária que sofreu violência com um serviço de atendimento, na atenção básica, ou que seja lá no ambiente hospitalar, no ambulatório, recomenda-se que o profissional foque no acolhimento, tá, pessoal? A gente precisa acolher essa mulher. E acolher não é sentir pena, não é sentir raiva. Acolher não é dizer para a mulher, olha, mas você não podia ter deixado ele fazer isso com você. Acolher é ouvir, é entender, é escuta atenta. Lembra da escuta qualificada? Lá quando a gente estava no presencial, eu falei para vocês o que era a escuta qualificada. É a escuta que você ouve e tenta resolver o problema e vai até a resolução total desse problema, né? Acolher essa mulher, daí não é abraçar a mulher, beijar, é acolher no sentido de executar, desenvolver o seu papel de profissional, tá? E se precisar abraçar, a gente abraça, a gente diz que a gente tá junto, é para isso que existe enfermeiro, para estar junto com o seu paciente, né? E depois disso, depois de acolher, não forçar, né? Nós vamos falar sobre isso já já. Aí sim a gente realiza o preenchimento das fichas e parte para consulta, né? Para anamnese detalhada, coleta da história e todos aqueles passos da SAI, né? Que respaldam a nossa consulta de enfermagem. Então é importante que sejam descritos no prontuário os dados mais completos sobre a circunstância da violência, né? Que foram colhidos lá em entrevista e no exame físico que vocês vão ter que fazer também. Com registro, classificação das lesões, né? Com todo o histórico da situação, né? Como que ocorreu, todos os detalhes, tudo aquilo que a mulher conseguir compartilhar com você. O profissional deve estar sensível à dificuldade da mulher conseguir se expressar. Então, às vezes, a mulher não vai conseguir se expressar porque ela teve uma lesão na boca, ela teve uma lesão nas cordas vocais, ou ela está inconsciente. Às vezes, ela não vai conseguir. Ou, às vezes, ela vai estar tão sensível à situação. Imagina uma mulher numa situação daquela das imagens que eu coloquei. Ela vai ter muita dificuldade de falar, ela vai estar extremamente comovida, com dor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Se caso ela tiver dificuldade de se expressar verbalmente, né? Dê tempo para ela pensar, dê tempo para ela falar, escute, acolha, observe as expressões. E tudo isso tem que constar no seu relatório, né? Quando você estiver passando essas informações por prontuário. Professora, mas o que eu faço quando eu receber uma mulher assim? Você vai seguir os passos os passos de uma consulta normalmente. Começando com a entrevista, né, coletando o histórico, lembrando que no exame, na consulta de enfermagem, a gente foca naquilo que é mais importante, né? Então, você vai ter que direcionar essa entrevista com foco naquilo que é mais importante no momento, né? Não vai perguntar para ela quantos cômodos que tem na casa, que cor que ela pintou a casa, quantos banheiros, não é isso. A gente tem que ter uma entrevista direcionada. Vocês já aprenderam isso em como se faz uma consulta, né? A gente vai ter que fazer o exame físico geral, exame físico específico, tá? Aqui eu não vou abordar detalhado o que é para fazer em cada um desses exames físicos, tá? Eu mandei para vocês a norma técnica sobre prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra a mulher e adolescente, específico para profissionais da saúde, tá? Então, lá eu passei uma atividade onde vocês vão ter que me dizer como que deve proceder um exame físico geral e exame físico específico em uma mulher vítima de violência, tá? A gente vai ter que, no atendimento, né, nesse atendimento inicial, identificar a situação de violência, se foi violência sexual, se foi só violência física, né? Se foi violência sexual, foi ato sexual desprotegido, sem preservativo, né? A mulher não toma anticoncepcional, então a gente precisa administrar, né, a anticoncepção de emergência. Então, nós precisamos identificar a situação de violência e, nas primeiras abordagens realizadas com as mulheres, além da promoção do cuidado e do acesso à informação sobre os serviços da rede que possam apoiá-las, tá? Já falamos sobre isso. Deixa eu passar para frente aqui. Então,
Para a gente finalizar, nós então falamos de como atender, de como proceder. E essas atitudes que vocês vão tomar, elas serão em relação a qualquer lugar onde vocês forem atender essas mulheres, tá? Então, esse manual que eu mandei, essa norma técnica de atendimento, ela é imprescindível. Vocês precisam ler, precisam compreender. É muita coisa, né, para a gente poder abordar em uma aula só. Só que eu mandei todo o material para vocês. Foi até bastante material, mas eu encaminho porque vocês precisam saber que esses materiais existem, que vocês podem lançar mão desses materiais, né, para embasar a prática assistencial de vocês. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre educação em saúde. A gente falou bastante sobre atenção básica, né? Como a atenção básica, juntamente com a Delegacia da Mulher, elas se configuram como importante estratégia no combate à violência. E lá dentro da atenção básica, a gente pode usar de um artifício importantíssimo, que é a educação em saúde, né? Então, lá na atenção básica, nós enfermeiros podemos criar inúmeras ações para orientar individual ou coletivamente os usuários da atenção básica acerca dos direitos das mulheres, que venha a fortalecer a cidadania e a cultura e a valorização da paz. Oferecer a essas mulheres o planejamento reprodutivo após abortamento, no caso de mulheres que foram violentadas sexualmente, engravidaram e decidiram por fazer aborto, né? Que o aborto nessas situações é legal. Bem como oferecer orientações para aquelas que desejam engravidar, para a prevenção das gestações indesejadas e de abortamento inseguro, né? Orientar sobre aspectos biopsicossociais relativos ao livre exercício da sexualidade e do prazer. E eu vou além. Na atenção básica, a gente consegue também trabalhar com os homens, né? Para a gente tentar acabar com esse modelo essa característica dos casos de violência, que é o uso da força, o uso do poder por alguns homens. A gente não pode generalizar, né, pessoal? Dizer que todo homem é violento, que toda mulher sofre violência, não. A gente tem casos específicos, casos em particular, mas nessas ações de educação em saúde a gente pode tratar com os homens e desmistificar essa questão da violência e criar uma nova cultura, ouvir os homens, tentar trabalhar com o público masculino, essa questão também de violência contra a mulher ou violência contra qualquer outro tipo de pessoa, tá? Então, nós encerramos a nossa aula por hoje. Eu disponibilizei, então, inúmeros materiais para vocês lá no CIGA, o mapa de violência contra a mulher, os protocolos, esse manual que vai ajudar vocês a desenvolverem a atividade, que é o Manual de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes de Violência Sexual, tá? Vocês, então, vão ter que manusear esse material e tá lá inúmeros outros, para quem tiver interesse, quiser aprofundar na leitura, isso é muito bom, tá? E eu tô à disposição para eventuais dúvidas. Um forte abraço e fiquem com Deus!